Michael Robson de Souza. Isso. Boa tarde, Michael. Boa tarde. Michael, você acompanhou aqui, né, a oitiva das testemunhas, da vítima, informante, né? Sabe do que se trata. Sei. Sabe essa acusação que pesa contra o senhor, contra a Daniela e contra a Josimar, né? Uhum. E é sobre esses fatos, então, que nós vamos dar início ao seu interrogatório, tá? Ok. Mas antes, eu devo te dizer que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio sobre esses fatos, se assim desejar. Seu silêncio não vai lhe causar nenhum prejuízo, embora esse seja o momento que o senhor tem para dar a sua versão sobre esses fatos, principalmente considerando que se trata de um julgamento pelo Soberano Tribunal do Júri, tá? Ok. Lembrando também o senhor que a confissão, né, caso o senhor entenda que seja caso de confissão, a confissão ela faz com que a pena a ser aplicada em caso de eventual condenação seja menor, tá? A Correto. pena sendo menor, pode também gerar efeitos, né, a depender das circunstâncias, no regime a ser fixado, se fechado, semiaberto ou aberto, tá? Ok. O senhor compreendeu? Compreendi. Seu nome completo é Michael Robson de Souza. Isso. O senhor está com que idade? 26 anos. 26. O senhor é casado? Sim. Casado com a Daniele? Isso. Com a acusada Daniele. Uhum. Há quanto tempo vocês são casados? Uns 10 anos. O senhor é genro da acusada Josimar? Isso. Tem filhos? Tem 3. 3 filhos. Os 3 filhos com a Daniele? Isso. Qual a idade? O mais velho tem 7, a do meio tem 5 e a mais nova tem 3. 2 meninos e uma menina? Um menino e 2 meninas. 2 meninas. Isso. O menino é o mais velho? Isso. Antes de ser preso, o senhor trabalhava com o quê? Eu sou criador, mexo com canil, tenho canil. É só de pitbull? Isso, o Red Nose e o Pit Monster. E esse canil o senhor cria para vender? Isso. Esse é o seu trabalho? É. Qual que era a renda aproximada? Não tem como eu falar para doutor uma renda... Mais ou menos um mês pelo outro. Claro, é autônomo, não tem uma renda fixa. Mas mais ou menos assim, durante o ano, as pessoas normalmente até para poder estipular os seus gastos, né? Sabe mais ou menos quanto tira com o seu Então, negócio. eu não vou ter uma base mais ou menos para te falar, porque tem cadela quando cria, tem perca na ninhada, tem vez que vende filhote e mês quem que o senhor comprou menos ganhou foi quanto? não tem uma base concreta para te dizer certinho. Mas no passado, o senhor já ganhou. Qual foi o seu, ganho menor? O giro é bastante, porque dos Pit Monster, cada filhote é em torno de R$4.000. Os Red Nose são 500. O mês que o senhor menos ganhou seria 4 mil. Vamos pôr, não que seja isso, mas vamos pôr que seja isso. Mais ou menos mesmo, né? A não ser que tenha um salário fixo. E o mês que o senhor mais ganhou? Não vou ter uma base concreta, certa, assim, para te 40? dizer. Não tem uma base certa, específica, Mas o senhor não aproximadamente. sabe, porque quando o filhote o senhor nasce... trabalhou quanto tempo nessa função? Já estou há quase 5 anos. Há quase 5 anos. E o senhor não sabe dizer, nesses 5 anos, qual foi o mês que o senhor mais ganhou? Não tem como eu dizer para a senhora uma data, tipo um valor específico, porque tem vez que perde tudo a ninhada, entendeu? A ninhada nasce, os filhotes... Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando qual foi o mês que o senhor teve o maior Mas o que eu estou respondendo para a senhora, é o que eu estou respondendo para a senhora. Não tem como... Você respondeu outra coisa. Não tem como eu ter uma base. Não tem como eu ter uma base, não tem uma base. Tá, no passado, uma coisa que já passou, que já aconteceu, eu não tenho, tipo, efetivou, o senhor não... Não tem uma base concreta para te dizer. E o senhor já foi preso alguma outra vez por algum outro fato? Já. Em relação a quê? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. O senhor, além de tráfico de drogas, o senhor respondeu a algum outro tipo de processo? Só um porte. Porte de arma e tráfico de drogas. Isso. O seu canil continua em funcionamento? Devagar, mas continua. Continua. Quem está cuidando? Minha esposa. Na época que o senhor estava solto, a sua esposa, ela tinha alguma renda fora do canil ou ela trabalhava junto com o senhor no canil?
Ela é aposentada, só que ela me ajudava nos afazeres do canil, me ajudava com E ela filhote já é tudo. aposentada. Aposentada Isso. pelo quê, o senhor sabe dizer? Não tenho uma base. Quando conheci já era assim já. Já era aposentada. Mas Já. o senhor sabe por que ela é aposentada? Se é por invalidez, se é por tempo de trabalho, Não, se é por idade? nunca me aprofundei nesse assunto Né? com ela. Quantos anos tem a sua esposa? 24. 24? Como que era o seu relacionamento com a sua sogra, com a Josimar? Eu e ela não se bica muito não, nós não tem muito vínculo assim não. É? Não, O senhor disse que já teve aí processo por tráfico de drogas, né? Sim. Respondeu junto com a Josimar? não, Não? Não. Foi separado? nenhuma vez. Eu não converso muito com ela. É ela no canto dela e eu no meu canto. Sempre foi assim. Mas nos processos que ela respondeu por tráfico, o senhor nunca esteve Não. junto? Não. Nenhum. Conta pra gente o que aconteceu nesse dia. No dia dos fatos. Isso. Então, Aham. nesse dia aí, eu tava O dia mex- 4 de junho de 2022. eu tava mexendo no meu canil, porque nesse dia eu contratei um pedreiro lá, eu tava sendo o ajudante dele. Tá, o seu canil é Nos- perto ali do bar de onde era o bar da Josi, da tua sogra? Não, do bar dela? meu canil, minha casa é no fundo da minha casa, em Campo Mourão, eu não moro em Araruna. Campo Mourão. Isso. Então, o senhor estava em Campo Mourão, mexendo no Isso. seu canil no dia dos fatos. Aqui consta que o fato teria acontecido por volta das 17h15, no bar da Eva, né? O senhor disse que estava lá nesse dia mexendo no seu canil. Ficou mexendo no seu canil até que horário, mais ou menos? Até na boquinha da noite começou a escurecer, porque nós aumentou um pouco o canil e começamos a trocar a cobertura. Tava Nesse sendo trocado dia? nesse dia. Tudo nesse dia que começou ou já tinha começado antes? Nós começou nesse dia cedo, bem cedo, começou cedo, Quando aumentou. o senhor fala nós começou, quem Tinha começou? outro pedreiro comigo lá, só que ele não veio prestar depoimento. Era o senhor E mais um, pedreiro? isso, o O Rodrigo. senhor não é pedreiro? Não, eu Mas o estava senhor sendo o tava ajudante dele. Aham. O senhor entende de construção, então? Mais ou menos. Mais ou menos. Uhum. Aí o senhor contratou um pedreiro para fazer exatamente o que no canil? Aumentar as paredes do canil e para trocar a cobertura. Aí, tipo, eu ficava ali, servindo massa, Que trazendo... dia da semana que era? Ah, eu não vou me recordar o dia certinho que foi esse dia aí. Mas Entendeu? você estava lá trabalhando? Tava trabalhando. Nesse Ver dia eu aqui tava se- ajudando se ele no a gente canil. tem como ver em um calendário aqui. Pode ver também? Foi em um sábado, então? Então o senhor contratou um pedreiro para começar o trabalho em um sábado. Isso, É? porque ele trabalha durante a semana e o dia que ele tinha disponível ou era sábado ou domingo. Daí ele Por que que o optou senhor por... não se lembrava disso agora? Ele quando eu optou por perguntei sábado. Que dia da semana que era? Não, que vocês acabou de me falar. Então o senhor A não... senhora acabou de me falar. E mesmo assim o senhor lembrou até que ele não podia agora. Tá? Quando eu perguntei, o senhor disse que não sabia o dia. Certo. E agora que eu falei que era sábado, eu falei, o senhor contratou um pedreiro para sábado, o senhor falou que ele só podia no sábado. Eu O senhor não lembrou disso antes, então? Não. Tá. Então, daí o senhor foi contratar o pedreiro falou que só podia no sábado, porque nos outros dias ele já estaria trabalhando. Por quanto o senhor contratou esse pedreiro? Pra fazer esse R$120 trabalho? saiu a diária dele. A diária. Isso. Mesmo já tendo o que ia fazer no canil, que era aumentar as paredes, trocar o telhado. É, que foi o um senhor- dia só. a- Foi nesse dia. Em um dia ele faria tudo. Aumentaria as paredes, trocaria o telhado? Porque Não. não é aumentar, tipo, a parede do canil ia como daqui no começo do balcão. E era duas paredinhas, era coisa pouca. Era E coisa trocar... Só que o E que trocar o mais telhado também. o que mais complicou um pouquinho foi trocar o telhado tudo, que daí tinha que cortar madeira, Começou tudo. que horas? Era em torno de umas 7 horas da manhã. Umas 7 horas da manhã. E ficou ali trabalhando até que horário? Na boquinha da noite, começou a escurecer, nós estava terminando já. E que horas que o senhor foi lá pro bar da Eva? Eu não fui lá. O senhor não foi? Eu não frequento a casa da minha sogra. Não vou. Não perguntei se o senhor foi na casa da sua sogra. Perguntei que horas que o senhor foi pro bar da Eva e efetuou os disparos contra a Donizete. Eu não fiz isso. O senhor não fez isso? Não. Então o senhor nega totalmente qualquer Nego, envolvimento. porque não foi eu. Certo. Quando a vítima foi ouvida e disse que viu, inclusive, quando ligaram chamando o senhor, né? E a Josi levou ele lá para o bar para pagar a cerveja para ele, colocou ele sentado, né?
de costas para a rua, Certo. tudo, e viu quando ligaram para o senhor. A Josi ligou para você naquele dia? Não? Nesse Não dia eu não ligou? fiquei com o celular, eu tava mexendo com o canil. Você conhecia a vítima, Donizete? Eu nunca vi ele na vida, igual quando eu teve a audiência Nunca que eu teve dei. nenhuma briga com ele? Nada, Nenhum nunca vi ele na desentendimento com vida, ele? eu nunca vi ele na Ou vida. seja, não teria motivo nenhum para ele inventar isso sobre você. Eu também ainda até falei na audiência que eu não sabia o porquê que eu estava sendo acusado disso aí, sendo que eu nunca, Entendi. Nunca tinha não teve nada, nenhum contato. nem sabia que ele Então, a existia. princípio, a vítima não tem motivos para acusá-lo disso, não teve nenhum desentendimento anterior com a vítima. Comigo não. Nada, O senhor nada, com a nada, vítima, não. nada, nada. Eu nem conheço ele. O senhor tem um bom relacionamento com a sua esposa? Com a minha esposa, sim. Com a sua sogra, o senhor falou que não tem muito, Não. né? Mas com a sua esposa, o senhor tem um bom relacionamento. Tenho. Conversam sobre tudo. É? No dia em questão, eu só fiquei sabendo que desse ocorrido que ele levou os tiros lá, quando ela veio dar depoimento na delegacia em Piabiru. Porque daí ela foi para vir para Piabiru, eu perguntei o que estava acontecendo. Daí ela veio, primeiro ela falou, eu vou conversar a hora que eu tô nós falando da voltar. sua esposa, não da É, sua minha sogra. esposa. Ela falou que ia Então, vir dar o relacionamento depoimento. não é tão bom assim. Ela não tinha comentado com o senhor sobre Não, isso? desse fato não, tipo Não? da discussão entre eles, que eles teve lá, tal, disso aí não. Aí Nada ela comentou no dia que ela deu depoimento. Só depois do depoimento. É, daí ela Quer falou dizer que, comigo, porque eu embora estranhei. casados há tanto tempo, com um bom relacionamento, ela omitiu essas questões. Isso, eu ainda estranhei ainda, peguei, falei pra ela. O que estava acontecendo? Ela falou que ia falar pra mim depois que ela voltasse. E o que ela falou? Daí ela falou que teve a discussão tal, e que tinha dado uns tiros lá no tal do Tá, Donizete. quem tinha dado os tiros? Ninguém sabia, só tinha acontecido dos tiros com o Donizete. Mesmo estando lá, elas não sabiam, não contaram pro senhor? que Não, deu ela não me falou isso. Daí falou dos tiros com o Donizete, que eu que estava sendo acusado, que eu tinha que dar depoimento também. O senhor não tinha um bom relacionamento, quer dizer, não tinha nenhum bom, nenhum mal, né? Tinha pouco relacionamento com a sua sogra, né? Algum tinha, né? Porque a sogra, a avó dos seus filhos. Mas nós não conversa. Tá. Mas Vínculo são não brigados? tem. São brigados? Tipo, é ela no canto dela e eu no meu canto. São Nem- brigados? A pergunta é, são brigados? Tem alguma briga com a Josimar? Não chega a ser uma briga, é cada um na sua. Tá. Mesmo assim, o senhor, então, foi envolvido em uma situação que, segundo o senhor, nem sabe por quê, e não foi o senhor que fez. Isso. É claro que a pessoa que é envolvida em uma situação dessa, né, o senhor está preso, elas estão soltas. O senhor falou para a sua sogra, olha, quem foi que fez isso? Quem que saiu com o seu carro depois? Para quem que você emprestou o carro para fugir? Porque eu estou respondendo por um crime que eu não cometi. Nem cheguei nesse assunto, porque eu e Nem ela não chegou nesse assunto, o senhor conversa. está conformado com Não, essa eu situação? não tô conformado com a situação. Eu converso com a minha esposa sobre isso, porque com minha sogra eu não E tenho com a sua vínculo, esposa, não o senhor tenho. cobrou dela? Cobrei, mas ninguém sabe me falar nada, ninguém soube me falar nada. Ninguém quis Como falar nada pro aconteceu? senhor, porque vocês estavam lá. Porque né? ninguém soube falar como que aconteceu, o que aconteceu ao certo. Tá certo. Só, Então. eu só sei que teve a discussão, só isso que eu sei. E a aí- discussão, o senhor sabe como foi? Não. Só sabe sei nada. que foi. Eles discutiu. Quem começou a discutir com quem, se foi o Donizete com ela com o Donizete, eu já não sei. Ao certo, entendeu? Mas já era casado com ela nessa Já, época, já viviam juntos, já tinham filhos, tudo. Tá certo, então vou passar a palavra para o Ministério Público, o senhor pode responder diretamente. Obrigada pela palavra. Bom dia, Michel. Tá bom? Tudo. Quem que buscou a Daniele na sua casa? Qual dia você fala? No dia que tá sendo Que julgado, ela foi. tá sendo julgado. Que ela foi para Aruna, você fala? É. Foi a mãe dela. Em que carro? Acho que a mãe dela buscou ela um dia antes. Eu não me recordo do carro, não. Ué, mas o senhor disse aqui Um carro que a... branco, um Clio branco. No Clio Branco, mas o senhor disse ela aqui foi. que ela buscou ela, que no dia dos fatos, a Josi buscou a Daniele na sua casa entre 10 ao meio-dia. Foi um dia antes ou foi no dia dos Um fatos? dia antes. Entendi. Aí aqui na polícia, você lembra que o senhor disse, você quer a sua assinatura, né? É. Tá no processo. Tá? Creio Tá no que sim. processo. Isso aqui é o depoimento dele na polícia. E aí ele fala assim, que no dia dos fatos, entre 10 e meio-dia, Josi foi até a casa do interrogado com o Clio Branco para buscar a esposa dele. Né? Como é que ela chegou na sua casa, o senhor lembra? Nesse dia? Não me recordo muito, não. Não se recorda, tá bem, que ele também falou. Ela chegou assustada? Ela chegou normal? Você fala depois desses fatos aí? Depois disso Nós ou estamos antes? conversando desse dia, do dia 4 de junho de 2022.
Não, normal. Pra mim. Normal. Não Ela- cheguei, ela entrou por uma porta, eu saí pela outra, não fiquei ali. Eu e ela não conversa, eu e a Josi. Eu tô falando da sua esposa, ela não voltou pra Campo Mourão? Voltou. Ah, e ela chegou assustada? Ela chegou normal? Normal. Normal? Ela já é acostumada a conviver com situações de tiro, arma de fogo? Que eu saiba, não. Porque ela presenciou uma situação de disparo de arma de fogo, né? Uma situação que quem não é acostumado, eu penso que é de se assustar. Vocês tinham um relacionamento bom. E mesmo assim ela achou indiferente, não quis te contar. Não falou. E aí ela guardou esse segredo aí até o dia que a polícia chamou. Uhum. Por que aqui lá, o dia que o senhor foi na polícia, o senhor não falou essa história do canil? Eu falei, tem acho que no meu depoimento. Do canil? Do juiz, o dia que o senhor foi no juiz. Eu falo lá no calor dos fatos, quando o senhor foi lá Mas- na delegacia. Por que o senhor não falou o nome do Rodrigo? Ah, na hora nem passou pela minha cabeça, eu só falei o pedreiro que estava me ajudando. Não falei o nome, fui concreto com o nome. Aí na audiência eu falei do nome dele, porque na minha percepção ele ia vir aqui, tipo, nos dias de hoje, assim, ele ia estar aqui. Eu calculei que ele ia vir aqui, entendeu? Por isso que eu tinha Pra falado ele com vir, ela. era só o senhor dar o telefone É. dele, informar onde ele estava, que ele estaria aqui. Então, mas o senhor não ele sabe não. quem é e ninguém Não, eu Mas sei quem aqui que na- é ele. Eu sei quem que é o Rodrigo. Ah. Ele só não quis vir. Ele optou por não vir. O senhor não, Ele não tem con- o livre-arbítrio dele. Tá, não, ele não tem, não. Se isso aqui é um processo judicial e é sério. Então. Não tem o livre-arbítrio, não. O senhor tem- É. Porque Aí ele aqui, não quando o quis vir. senhor foi lá no calor dos fatos, aqui, ó, o fato aconteceu dia 4 de junho. No dia 13, o delegado, a delegada, te convidou para o senhor ir lá na polícia. E aí, aqui, o senhor não disse nada de Canil, não disse nada de Rodrigo, não disse nada de que tinha que fazer a parede lá no Canil. Aí, em juízo, o que o senhor disse. Se eu Por que tô- que lá na polícia o senhor não falou? Se eu não estou enganado, eu falei da reforma do canil. Eu vou ler aqui para o senhor, então. Na presença do seu advogado, OAB e tal. Sua esposa é filha de Josi, proprietária do estabelecimento onde aconteceu a tentativa de homicídio. Declara que só teve conhecimento do ocorrido depois que sua esposa, Daniele Cristina da Silva Clemente, foi até a delegacia e o interrogado questionou o que aconteceu. Na data da tentativa do homicídio, o interrogado declara que passou a tarde toda em sua casa em Campo Mourão. Então, Ponto. mas eles devem ter. Não Não, falou- deve ter anotado a parte da reforma do canil. Não porque falou eu de falei Canil, não falou de Rodrigo, não falou de nada e está assinado pelo senhor Do Rodrigo, também. eu não Tá mencionei. Mas que eu falei que tinha um pedreiro na reforma do canil junto comigo, eu falei. Uhum. O Tá doutor certo. tava comigo, acho que o doutor deve se recordar disso, hein? Tá certo. E aí, Não, é que se o senhor é acompanhado por advogado, com certeza foi lido depois e Tá antes do senhor assinado, né? assinar, né? Se tivesse dito isso, estaria ali, o seu advogado iria ver, né? Iria- Não, no Tá. dia em questão lá, ele estava escrevendo coisas a mais. Ainda peguei e falei pro doutor, eu falei, não, eu não falei isso. Eu estava corrigindo a palavra que ele mas estava que bom que o escrevendo a senhor mais. estava acompanhado, né? Eu agradeço, eu não tenho mais perguntas, devolvo a palavra. Eu vou passar a palavra para o advogado, o senhor pode responder diretamente. Ô Michael, bom dia. Você costumava frequentar o bar da Josi? Eu nunca fui nesse bar dela. Tá, você falou que não tinha um bom relacionamento com ela, certo? Com a sua sogra. Mas você não chegou a ter nenhuma discussão efetiva com ela. Não, Tá, você costumava atender algum pedido específico dela? não também. Tá, você também mencionou que não conhecia a vítima, o Donizete. Tinha tido algum outro problema pessoal com ele? Nunca vi ele na vida. Certo. Além da criação de cães, você tinha alguma outra atividade profissional? Só isso mesmo. Certo. Você, assim que a polícia chamou, você compareceu à delegacia para prestar depoimento? Houve alguma resistência da sua parte em relação a isso? Nenhuma. Tá, depois você foi ouvido em juízo. Você tinha o direito de permanecer em silêncio. Isso foi te advertido. Você cogitou de ficar em silêncio? Quis esclarecer? Tá. Você falou que respondeu por porte de arma de fogo, correto? Esse primeiro processo. Que arma que era essa? Era um revólver 38. Tá. E ele foi apreendido. Foi. Depois disso você voltou a comprar alguma outra arma? Não. Tá. Se envolveu alguma tentativa de homicídio que não esteja aqui nesse processo? Não. Certo. Em relação à sua família, você falou que tem 3 crianças, né? Isso. Quem cuida dessas crianças? Eu e a Daniela. Tá. Na ausência da Daniele, tem alguém que cuida delas? Eu. Só você. Ninguém te E ajuda. agora que eu tô preso... não vai É ter só ela que cuida das crianças.
Tá. Elas costumam te visitar lá no presídio? Costumo. Certo. Com que frequência? Que lá a visita é uma vez ao mês, daí vai todo mês. Tá. Atualmente ela está vivendo apenas desse benefício que ela recebe da Previdência Social. Isso, de ajuda, eu acho, da mãe dela, da minha mãe. Nós conversamos com ela sobre isso. Tá. Você tem algum outro cão ainda em criação ou não? Os cachorros, esses tempos agora saiu uma ninhada deles, tudo, foi vendido. Foi vendido? Tá. Essa renda tem sido para ela. Tem. Certo. E você chegou, ainda que através de terceiro, a fazer algum tipo de ameaça para o Donizete ou para a família dele? Nunca. É igual eu falei, eu não conhecia ele. Por que eu vou ameaçar uma pessoa que eu não conheço? Não tem lógica. Ok. Você tinha um carro naquela época? Tinha um Fox, mas estava com o motor travado, se não estou enganado. Acho que era o Fox que eu tava. Um Fox. Focus ou Fox? Fox. Da Volkswagen? É, Que cor que era? prata. Mas tava com o motor travado. Não dava para usar. Não, Certo. tava parado na área, Tá. E ele estava na tua casa? Esse carro ou em oficina? em casa. Ok. Quando a polícia foi até a sua casa, certo? Para cumprir o mandado de prisão, depois desse fato aqui, você teve alguma resistência da sua parte? Você estava em casa? Tinha acabado de chegar em casa. Eu só entrei para dentro, fechei o portão e eles chegaram. Eu não apresentei resistência nem nada. Certo. E eles... Aí perguntei o que estava acontecendo, eles me apresentaram o papel, falou do que se tratava e fizeram a ocorrência deles. Ok. Doutora, sem mais. Obrigado. Senhor jurado. Ele conta que a Josi buscou a Daniele de Campo Mourão para Araruna. E quem levou a Daniele de Araruna para Campo Mourão? Tá. Então, a pergunta da senhora jurada o senhor disse hoje aqui, não sei se lá na polícia ou aqui, que o senhor disse que buscou um dia antes, em outro lugar, o senhor disse que buscou no mesmo dia. Mas não quem eu que busquei ela. Não, quem buscou foi a Josi, né? De Araruna para Campo Mourão. Não, de Campo Mourão para Araruna. Inverti isso. Então a pergunta Daí é... quem trouxe ela para casa de Isso, volta? isso. Eu não cheguei a reparar, eu só vi a bunda do carro saindo, eu só sei que era um carro prata. Não era um carro branco, tipo então. escuro, não. Não era o Prata, mesmo- chumbo, Quem era uma dessas buscou duas foi cores. um carro branco e quem levou de volta foi... É. E você não perguntou pra ela quem foi? Eu perguntei por que ela tinha vindo, que não era pra ela vir no sábado. Aí ela pegou e só falou que veio um dia antes tal, e pra mim tava Era pra ela normal. voltar quando? No domingo. No domingo. Voltou no sábado, você não viu com quem? Não. Que horário? Já tava, já noitinha, já era em torno de umas 7, 8 horas por aí. 7, 8 horas da noite. Por aí, quando ela tava a chegou em noitinha casa, já, mais isso. ou menos, né? É, Tá, já tava a noitinha já. entendi. Mais alguma pergunta? Em que momento ele soube que ele era um acusado? Quando que o senhor ficou sabendo que o senhor que era o acusado de ter efetuado os disparos? Quando eu tive que vim dar depoimento aqui na delegacia aqui. Não foi quando Ela quando a falou, sua esposa foi? ela falou que eu ia ter que vir dar depoimento aqui. Daí ela falou que você era o É, acusado? que eu ou tava não? sendo Só foi acusado. Só foi lá na polícia que você soube? Não, ela falou que eu tava sendo acusado. Daí eu fui na delegacia sua para saber esposa? isso, fui na delegacia para saber o Por que quê? que tava acontecendo, tudo. Foi aonde os policiais lá me explicaram tudo, pegaram meu O senhor depoimento. foi chamado para ser interrogado? Isso, Aham. isso. Aham. Foi aí nesse dia que o senhor pediu essas explicações lá na polícia? Foi, daí eles Mas conversaram quem te falou, comigo. Então foi a sua esposa, a Daniele, quando chegou em casa de volta da polícia. Isso, que eu tava sendo Antes de suspeito você- antes de você ser de chamado ter pra feito ser isso aí. interrogado. Aham, daí Tá eu certo. fui e procurei saber certinho. Entendeu? Mais alguma pergunta? Estão satisfeitos? Encerrado, então, o interrogatório. Ele pode ficar agora. Aí pode chamar, então, a Daniele. Isso, lá naquele.
Regina da Silva Clemente? Isso. Boa tarde. Boa tarde. Daniele, sobre esses fatos, né, que a senhora acompanhou toda a oitiva aqui das testemunhas, informante, policial, da vítima, né? Sobre esses fatos, nós vamos dar início ao seu interrogatório, tá? Mas antes eu devo te dizer que você tem o direito de permanecer em silêncio sobre esses fatos, se assim desejar, e seu silêncio não vai te causar nenhum prejuízo, tá? Por outro lado, eu devo adverti-la também que esse é o momento que a senhora tem para dar a sua versão sobre esses fatos, principalmente considerando que é um julgamento pelo soberano tribunal do júri, tá? E também que, em caso de confissão, entenda que esses fatos realmente aconteceram dessa forma, em caso de confissão, a confissão, em caso de condenação posterior, né? Na hora da aplicação da pena, a confissão é uma causa que faz com que a pena fique menor, tá? A pena ficando menor pode também gerar efeitos no regime a ser fixado, se fechado, semiaberto ou aberto, tá? A senhora compreendeu o que eu disse? A senhora está com que idade? 24 anos. É casada? Sim. Casada com o acusado Robson, Michael Robson, né? Há quanto tempo? Faz uns 10 anos já que ele tá junto. Tem filhos? Tem. Quantos Tenho filhos? 3. 3 filhos. Os 3 com o Michael? Sim. Qual a idade dos filhos? Uma tem 3, a outra tem 5 e o outro tem 7. A senhora trabalha com o quê? Dono de casa. Ele falou que a senhora cuida do canil? Agora, de momento, eu não tô cuidando mais não, por causa das crianças, né? Daí tem que ficar cuidando das crianças, daí agora eu não tô mais cuidando do canil. Mas antes a senhora não tinha que cuidar das crianças? Ele falou que Tinha, depois... mas ele tava lá pra ajudar, né? Mas agora daí... Esses tempos que eu parei de mexer com o canil. E agora eu tô cuidando das crianças, minha sogra. Mas já tinha as crianças, né? Quem tá cuidando do canil? Hã? Quem tá cuidando do Agora eu parei de mexer com o canil. Porque dá muito trabalho esse cachorro. Ele falou que vendeu uma ninhada faz pouco tempo. Esses tempos atrás eu tinha... A cadelinha criou, daí eu vendi. Daí depois que eu vendi, daí eu resolvi parar de mexer. Essa informação eu não sei se ele não tinha ou não falou. Mas enfim. A senhora recebe algum benefício do governo? Sim, sou aposentada. Aposentada por quê? Porque eu tenho problema mental. É aposentada por invalidez? Sim. Sim. Qual que é o valor da aposentadoria? Um salário? E quando, antes dele ser preso, a senhora ajudava no canil? Sim, ajudava, porque daí ele tava ali pra ajudar, né? Uhum. A renda aproximada do canil? Um mês pelo outro, assim, quanto que dava? Dava uns 3 mil. Uns 3 mil, mais ou menos. E isso um mês pelo outro, somando, diminuindo. Isso depois dele ser preso. Tinha vez que vendia bem os cachorrinhos, tinha vez que não. Uhum. Ele falou que o valor de um cachorro é 4 mil, é isso? Depende do cachorro, porque ele tem os pugzinhos e tem os pitbull, né? Daí os pugzinhos já é mais caro. Uhum. Entendi. Uma renda que dava ali para sustentar a família e tal. Uhum. Mais o seu salário mínimo, né? Na aposentadoria. Entendi. A senhora já respondeu algum outro processo além Não. desse? Não? Já foi presa alguma vez? Não. Não? Tá certo. A senhora tem algum vício? Não, Já usou drogas? também não. Nunca? Não. Bebida alcoólica? Não bebe? Não. E sobre o fato? A senhora é filha da acusada Josimar, né? E a senhora morava na época em Campo Mourão e ela ali em Araruna, é isso? O bar era em Araruna. Isso. Uhum. No dia dos fatos a senhora estava onde? Estava lá na casa da minha mãe. Posso mandar você quer? Sim. Sim, pode. Eu já ia perguntar isso para a senhora, se a senhora ia continuar respondendo, porque o seu advogado disse que a senhora iria permanecer em silêncio sobre os fatos, né? A senhora vai se manter firme nesse propósito? Vou ficar. Aham. Tá
Tá certo, então. Então, vou passar a palavra já direto para o advogado, se ela quiser responder alguma coisa para o senhor. Não, doutora, ela deixou claro que nem para acusação nem para defesa, por questão até de justiça. Se não responde para um, não responde para outro, tá? E é pelos jurados, doutor? Deixo a critério dela. Se ela quiser falar alguma coisa a respeito, esteja à vontade. Caso é um direito dela constitucional, Sim. espero que seja. Eu posso passar, ver se os jurados têm alguma pergunta ou a senhora não quer responder nem para o Não, vou ficar quieta. Vai ficar quieta? Tá certo, então, encerrado o interrogatório, tá? Ela pode sentar ali do lado. Oi? Isso, pode chamar. Senhora Josimar Natalina da Silva? Sim. Boa tarde, Josimar. Josimar, a senhora acompanhou aqui a audiência, né? Sabe do que se trata, essas acusações que pesam contra a senhora, né? E é sobre esses fatos que nós vamos dar início ao seu interrogatório, tá? Mas antes eu devo dizer para a senhora que a senhora tem o direito de permanecer em silêncio sobre os fatos, né? Se assim desejar, e o seu silêncio não vai lhe causar nenhum prejuízo. Por outro lado, é meu dever também adverti-la que esse é o momento que a senhora tem para dar a sua versão sobre esses fatos, tá? Principalmente considerando que se trata de um julgamento pelo soberano tribunal do júri, tá? E em caso da senhora entender que realmente aconteceu da forma como descrito na peça acusatória, e a senhora decidir confessar, em caso de condenação, a confissão ela faz com que a pena a ser aplicada seja menor. A pena sendo menor, pode também gerar efeitos no regime a ser fixado, se fechado, semiaberto ou aberto, tá? A senhora compreendeu o que eu disse? A senhora está com que idade? 41. A senhora é casada? Sim. Há quanto tempo? 3 anos. Tem filhos, né? Quantos 4. filhos? 4. De união anterior, né? É. Todos os seus filhos, os 4 filhos, são maiores? Sim. A senhora trabalha com o que atualmente? Eu sou do lar. É do lar? A senhora não tem mais bar? Não. A senhora sempre Eu teve tinha, bar, fechei. né, na cidade. Fechou? Uhum. Hoje a renda da família é só do seu marido? Só. Ele trabalha com o quê? Trabalho na roça. Na roça? E qual que é a renda aproximada da família? Um mês pelo outro, mais ou menos, assim, quanto? Por mês? É. 1.200. 1.200? E a senhora tem algum benefício do governo, alguma coisa? Eu tenho da minha menina. É? Uhum. Qual menina? Da mais nova. Que idade ela tem? 19. 19? O que que tem de benefício dela? É, o pai dela morreu e deixou. Ah, não é benefício, é pensão por morte, então. Uhum. Quanto que é? É o salário, 1.400. Salários? Quando a senhora tinha o bar, quanto que dava mais ou menos? Na época dos fatos a senhora tinha o bar ainda, né? Daí a senhora saiu de Araruna, veio pra cá, a senhora montou um bar aqui, né? Montei. Aham. Fechou agora, faz pouco tempo? Fechei. Aham. E quando a senhora tinha o bar lá em Araruna, aqui em Piabiru, enfim, qual que era a renda aproximada? Por mês? É.
Mais ou menos, assim. A do bar? É. Dava uns 2.500. 2.500. Tá bom. A senhora tem algum vício? De vez em quando eu bebo uma cervejinha e o vício mesmo é o cigarro. Maconha? Não, cigarro mesmo. Cigarro mesmo? É, cigarro. A senhora já foi presa alguma vez? Fui uma vez. É, por quê? Por tráfico. Tráfico de drogas. A senhora já respondeu a processo por tráfico de drogas Já. também, né? Responde algum? Não. Já respondeu a quantos processos? Só um? Só um? Por tráfico de drogas? É? Sobre esse fato, o seu advogado falou que a senhora ia fazer uso do seu direito ao silêncio, né? Então, já vou perguntar antes de começarmos. Agora a gente iria adentrar ao fato. A senhora quer fazer uso desse direito ao silêncio? Ele até optou por perguntarmos para a senhora novamente? Ou a senhora quer responder as perguntas do advogado, as perguntas dos jurados? Vou ficar em silêncio. Nem para os jurados, então? Vou ficar em silêncio. Posso encerrar, então, doutora? Doutora, só indagando a respeito desse processo por tráfico, se ela foi condenada ou absolvida. Já encerrou o processo, né? Sim. Tá. A senhora já teve a sentença, então? Foi absolutória ou condenatória? Absolvida? Um deles, né? Então, a senhora bom, mais? depois aqui tem mesmo. É que assim, eu já ouvi, né, a senhora em outros processos por tráfico, mas depois a gente vai ser abordado isso com certeza. Então, a senhora não vai responder nem perguntas dos jurados. Tá certo, então. Encerrado o interrogatório. Dou então por encerrada a instrução da causa e antes de darmos início aos debates, nós vamos fazer um intervalo de 1 hora, dando então continuidade aos trabalhos desta primeira sessão da primeira reunião periódica deste ano de 2024 do Soberano Tribunal do Júri da Comarca de Piabiru. Proferida a decisão pelos senhores jurados, foi proferida a sentença nos termos da decisão dos senhores. Mas antes da leitura e publicação, quero fazer também as minhas saudações. Primeiramente, a doutora Renata Melo Boaventura. Quero dizer que, desde o primeiro dia em que trabalhamos juntas, né, na primeira audiência que eu conheci, eu já passei a admirá-la, né, e considerando assim uma menina, né, gente, uma moça tão jovem, né, e nessa dedicação, nesse afinco, né, nesse amor pela profissão. E depois, na primeira vez que nos encontramos, conversando um pouco, né, sobre a carreira, sobre as dificuldades dos estudos, né, para concurso, ela me falou assim que ela acorda todos os dias com paixão pelo trabalho do Ministério Público e com sede e fome de aplicar a justiça ao caso concreto. Isso me comove sobremaneira, porque essa atuação assim, ela demonstrou hoje também no Egrégio Tribunal do Júri, defendendo a tese que acredita. Eu saúdo também da mesma forma, saúdo o doutor Elcio de Souza Novaes e a doutora Liliane Cabral, que veio acompanhá-lo, né? A doutora, nós já nos conhecemos de processos, né, tanto da vara civil, vara de família, né, doutora? E o doutor Elcio, como bem disse aqui no início, né, tem toda a minha admiração, o meu respeito, um trabalho técnico, um trabalho respeitoso, jurídico, que deveria, assim, servir de exemplo a toda a classe de advogados, tá? Eu externo também, né, essa minha admiração pelo seu trabalho, não só naquela ocasião, como hoje demonstrou aqui também, né, abordando a tese contrária à tese do Ministério Público, mas com total respeito às partes, respeito à vítima e respeito aos réus que o contrataram, fazendo o seu trabalho bem feito, né? Muito obrigada mesmo, e eu espero que essa saudação chegue também ao conhecimento do presidente da OAB, né? E eu saúdo também, né, e agradeço a todos os servidores que colaboraram aqui com a Justiça, oficial de Justiça, né, a Carol, a Pati,
a minha assessora, os estagiários que também estiveram presentes até agora. Sem eles seria impossível, né? Assim como sem a assessoria da doutora também, porque enquanto aqui estivemos no júri, né, vocês ouviram o oficial de justiça falando que precisou sair para dar cumprimento, né, a afastamento do lar em defesa de mulher, né, vítima de violência doméstica, entre outras coisas urgentes que nos chegam, não é porque estamos aqui hoje que o serviço para, né? Então, eu agradeço a todos, porque sem eles seria impossível. De uma forma especial, quero deixar registrado aqui, obrigada, Vinícius, também, a Marcela? A Marcela, né, que nos serve aqui no dia a dia com uma dedicação ímpar, né, fazendo muito além da sua mera obrigação. Então, muito obrigada, Marcela. Em teu nome, eu já estendo agradecimento a todos. Aos policiais, todas as esferas da polícia, eu não tenho palavras para agradecê-los. Eu sei que os senhores são diariamente aí criticados pela imprensa, sem conhecimento de causa, né, sofrem verdadeira perseguição, e nós, assim, podemos afirmar aqui que nós só nos sentimos seguras para realizar o nosso trabalho e também para a nossa vida no dia a dia, em família, nossa vida pessoal, por conta do trabalho dos senhores. Os senhores são verdadeiros heróis, né, sem reconhecimento, às vezes sem até um salário digno da relevância do cargo que ocupam, colocam a sua vida em risco, né, colocam em risco também a integridade e a vida dos seus familiares, que a gente sabe que sofre muita represália na função de vocês, principalmente na função de vocês que estão ali à frente, né, na linha de combate, inclusive garantindo a nossa segurança. Então, o meu muito obrigado mesmo, e recebam toda a minha admiração e respeito. Tá? Quero agradecer a todos os presentes também, né? Não só a nossa equipe, Ministério Público, Defesa, mas os familiares aqui, não sei se tem familiares da vítima, mas familiares dos réus também. Muito obrigada. Os trabalhos transcorreram de forma ordeira, né? Todos respeitando a formalidade que o momento exige. Tá? Muito obrigada. Agradeço principalmente aos senhores jurados, né? Vocês foram escolhidos, selecionados, como disse o Ministério Público, aqui a dedo, tá? Para participarem desse julgamento, que exige, segundo a lei, que sejam pessoas de conduta ilibada na sociedade. Tá? Então, vocês estão aqui porque estão nessa esfera da comunidade, de pessoas de conduta elevada. E vocês, hoje, foram os juízes, de fato, desse egrégio tribunal. Eu, como juíza presidente, juíza togada, mas a decisão cabia aos senhores. É um serviço relevante, previsto na Constituição Federal, que, em casos de crime dolosos contra a vida tentados ou consumados, é submetido ao julgamento pelos seus pares. Tá? Então, nós agradecemos vocês pela disponibilidade, né, já destacando aqui o relevante valor moral da conduta dos senhores perante a sociedade. Tá? Muito obrigada mesmo. E eu me dirijo também aos réus, né, para dizer que esse julgamento não foi contra ou a favor de nenhum de vocês como pessoa, tá? Mas foi, sim, com relação a um fato praticado e severamente combatido pela sociedade. Um fato que a sociedade da comarca de Piabiru entende como um fato reprovável, um fato que deve receber a punição adequada. Tá? Mas não por isso vocês se tornam pessoas irrelevantes, pelo contrário. Tá? Vocês merecem uma nova chance para serem reinseridos na sociedade e que não voltem a praticar esse tipo de conduta. Tá? Então, vou deixar para reflexão dos três a palavra que está em Jó, capítulo 14, versículo de 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Ou seja, há uma nova chance, né, de uma vida diferente, longe da criminalidade. E que Deus abençoe vocês, que vocês consigam. Eu vou deixar para cada um de vocês, tá, um exemplar da Bíblia Sagrada. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler e refletir, tá bom?
encontrem aqui apoio, né, e direcionamento para a conduta. Você pode entregar para eles, por favor? Agora eu peço a todos os presentes que se levantem, então, para a leitura e publicação da sentença. Os réus Daniele Cristina da Silva Clemente, Josimar Natalina da Silva e Michael Robson de Souza, devidamente qualificados nos autos, foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com o artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal, pela prática do fato descrito no relatório entregue aos senhores jurados no início da sessão plenária, ao qual me reporto por questão de brevidade. Submetidos os acusados a julgamento nesta data, o egrégio Conselho de Sentença tomou a seguinte decisão. A decisão foi igual para os 3 réus, então eu vou me referir aqui, embora esteja cada quesito separado, né, cada série de quesitos, eu vou me referir aqui de uma forma geral para os 3, tá? Então, por maioria de votos, que no dia 4 de junho de 2022, por volta das 17h15, no Bar da Eva, a vítima, Donizete Rocha de Paiva, sofreu disparos de arma de fogo que foram a causa das lesões descritas no prontuário médico de movimento 15.1. Por maioria de votos, que os acusados concorreram para o crime, os acusados acima denominados, né, concorreram para o crime efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima Donizete Rocha de Paiva. Por maioria de votos, não absolveram os acusados. Por maioria de votos, que os acusados deram início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade, vez que a vítima foi socorrida e rapidamente encaminhada para atendimento médico. Na verdade, o segundo quesito efetuou os disparos de arma de fogo com relação ao acusado Michael Robson de Souza. Com relação à acusada Daniele, ela foi considerada pelos senhores jurados como mandante e a Josimar também como mandante, tá? Por maioria de votos, que os acusados deram início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles, uma vez que a vítima foi socorrida e rapidamente encaminhada para atendimento médico. Por maioria de votos, que os acusados agiram por motivo fútil, consistente em uma troca de ofensas entre a vítima e a acusada Daniele, filha da acusada Josimar e esposa do acusado Michael. Do crime, daí aqui tem os quesitos referente a cada um. Daí, então, assim, em face da deliberação do Conselho de Sentença, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar os réus Michael Robson de Souza, Daniele Cristina da Silva Clemente e Josimar Natalina da Silva como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com o artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal. Dada a dosimetria da pena com relação ao réu Michael Robson de Souza, na esteira do critério trifásico adotado pela legislação brasileira, passo a dosar a pena do crime de homicídio qualificado tentado. A culpabilidade, consistente no grau de reprovabilidade da conduta do agente, não merece ser valorada negativamente. O réu é reincidente, consoante certidão de antecedentes criminais de movimento 292.1 e manifestação do Ministério Público. No entanto, tal condenação será utilizada para agravar a pena na segunda fase de aplicação. A conduta social do agente merece ser valorada negativamente, uma vez que, como bem observado pelo Ministério Público, o acusado possui condenação em processo por tráfico de drogas que, em que pese não possa configurar reincidência ou maus antecedentes, resta evidente que se trata de um delito que gera intranquilidade social, interferindo na vida em comunidade, uma vez que, como se sabe, o tráfico de drogas financia inúmeros outros delitos, o que afeta o seu relacionamento com outros indivíduos, fato esse que é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social. Considerando que a jurisprudência firmou entendimento, no sentido que a personalidade do agente deve ser avaliada por profissional competente da área da psiquiatria e que o réu não passou por tal avaliação, não há nos autos elementos que permitam a análise de sua personalidade. Em relação aos motivos do crime, considerando que os senhores jurados votaram entendendo que o réu agiu por motivo fútil, para evitar o bis in idem, será utilizado na qualificação do delito.
As circunstâncias em que o crime ocorreu são graves e merecem valoração negativa, vez que o crime foi cometido em um bar com fluxo de pessoas, colocando em risco a vida de todos que estavam no local, uma vez que dos tiros disparados, 2 acertaram a vítima, sendo que, como foi informado pela testemunha, os disparos deixaram marcas no banco e na parede do bar, o que poderia ter facilmente atingido outra pessoa. As consequências do delito são graves, vez que, como muito bem explanado pelo Ministério Público, a vítima demonstra muito medo de sofrer outro ataque, tanto que deixou de sair de casa e, embora diga que perdoou e não quer que os réus sejam presos, a todo tempo relata o medo com o qual passou a conviver desde a data do evento. A vítima não se conduziu de forma a facilitar ou contribuir com a infração. Por conseguinte, das circunstâncias analisadas, verifico que 3 foram desfavoráveis ao réu: conduta social do agente, circunstâncias e consequências do crime. Razão pela qual, utilizando-me do critério de intervalo da pena, fixo a pena base em 18 anos e 9 meses de reclusão. Da segunda fase, análise de agravantes e atenuantes. Eu cito aqui doutrina de Guilherme de Souza Nutti e constato que não há presença de atenuantes. No entanto, verifica-se a presença da agravante da reincidência, uma vez que, como bem observado pelo Ministério Público, o acusado possui condenação nos autos, cito o número dos autos, com trânsito em julgado em data anterior aos fatos apurados nestes autos, sem que se tenha decorrido o período depurador. Além disso, observou o Ministério Público que o réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, agindo de surpresa ao chegar no local, quando a vítima estava sentada de costas e imediatamente efetuar os disparos contra ela, nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha C. Desta forma, considerando a presença de 2 agravantes, a pena deve ser aumentada em 1/6 para cada uma delas, de modo que fixo a pena provisória em 25 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão. Da terceira fase, análise de causas de aumento ou diminuição de pena. Não há, no caso em comento, a presença de causas de aumento de pena. No entanto, há a presença da causa de diminuição